alunos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma reflexão nesse vídeo sobre análise funcional dentro da orientação profissional, pensando a prática. Isso, pensando o que cabe ao profissional psicólogo que está conduzindo um processo de orientação profissional muito capturado e balizado pela vertente dessa análise funcional, dessa vertente mais comportamentalista, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de uma análise funcional, né, a gente está trazendo uma vertente que é behaviorista. Né? O nosso foco aqui é pensar comportamentos, como os comportamentos são adquiridos, né, aprendidos, como eles são modelados e como eles são extintos, né, ao longo da nossa vida. E se a gente vai trazer essa vertente comportamentalista para compreender o processo de escolha profissional, me parece fundamental entender o quanto a nossa vida é atravessada por comportamentos, né? Então, o simples fato de você buscar um profissional que possa te ajudar a conduzir um processo de escolha profissional, isso já foi um comportamento, já foi um ativismo frente à vida e por algum motivo, né, aquele adulto, aquele adolescente, aquele indivíduo veio buscar o processo de orientação profissional. E dentro do setting, né, dentro do processo, o que esse indivíduo mais vai fazer é ter comportamentos, porque, em geral, né, nós, enquanto psicólogos, conduzimos esse processo instaurando um protagonismo no sujeito. Então, não basta aplicar um teste e esse indivíduo saber que ele tem aptidão para determinados temas ou tem habilidades. E também não basta saber sobre o mercado de trabalho e as profissões. É preciso que esse indivíduo reconheça como ele faz determinada escolha profissional. Seria seria problematizar as escolhas. Como é que a gente ajuda um indivíduo que nos procura a problematizar as suas escolhas? E entender o comportamento desse sujeito pode ser um caminho, né? Então, dentro da análise funcional, a gente vai entender por que ele reproduz alguns padrões de comportamento ou por que talvez ele tenha algumas limitações. A gente, ao longo da escola behaviorista, aprende que o condicionamento, né, especialmente o operante, é alvo de reforço, quando eu quero que um comportamento desejável continue ocorrendo ou venha a acontecer, ou alvo de punição, se eu quero que aquele comportamento enfraqueça ou não mais venha à tona. Então, vamos pensar o quanto durante a nossa vida, a nossa infância, o nosso comportamento vai sendo modelado pela família, pela sociedade, pela escola. Então, se a gente pensar um adolescente que chega ali no momento de fazer a escolha profissional, o quanto a escolha que ele faz pode ser meramente a reprodução de um comportamento que foi reforçado. Então, eu estou pensando um adolescente que durante toda a sua vida teve uma invalidação dos seus comportamentos, das suas escolhas. Talvez no momento de escolha profissional ele também tenha dificuldade, né, de fazer uma escolha assertiva, de ter um protagonismo. E se a gente olha para a constituição psíquica dele, talvez a gente entenda que isso é fruto de condicionamentos. Entendem a importância de entender um condicionamento operante skinneriano dentro da vertente da orientação profissional? Então, eu trouxe aqui apenas um exemplo para ilustrar, mas isso pode se dar a todo momento, a todo lugar. Eu sempre acho que a adolescência é um momento sensível do desenvolvimento, então o convívio, a interação com os diferentes, né, com os pares, com os amigos, isso também condiciona comportamento, né? Então, o reforço e a punição pode acontecer durante a convivência familiar, mas também durante a interação com aquele grupo de amigos ou dentro daquela escola específica, a depender da filosofia da escola, a depender da característica das pessoas que frequentam aquela escola. Então, vou dar mais um exemplo do quando o condicionamento pode ser pulsante. Se é uma escola classe média alta, talvez algumas categorias profissionais nem estejam no rol para escolha profissional, né? Talvez as pessoas ali já tenham traçado escolhas possíveis. Olha aí um modo de comportamento está sendo modelado, entendem? Então, é muito importante no processo de escolha profissional a gente ajudar o sujeito a se estranhar o comportamento dele e entender o quanto a escolha dele pode estar reproduzindo padrões socialmente construídos, reproduzindo comportamentos, né? Outro autor importante que nos ajuda a pensar a prática da orientação profissional nessa vertente é o Albert Bandura, aprendizagem vicária ou por observação. Eu também reconheço que é comum jovens ou até adultos,
né, buscarem a orientação profissional muito capturada por modelos. Às vezes, expectativas, fantasias. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, assiste uma série, um filme, tem ali naquela série, naquele filme, uma determinada categoria profissional, e aquele modelo reverbera como se fosse um modelo real, né? Ela observa aquele filme, né? Aquela atriz representando o papel de uma profissão, e aquele jovem acredita que aquele é o modelo padrão, e muitas vezes na série, no filme, as profissões são estereotipadas, né? Talvez elas não sejam reais, tal como a gente vê ali a realidade no dia a dia da profissão, mas aquele indivíduo aprende observando que aquele é o comportamento esperado ou desejado para aquela profissão. Então, a gente chama isso de aprendizagem por observação. Estou dando um exemplo de filme, série, mas a aprendizagem vicária pode acontecer também na família, nos amigos, né? Observar algum profissional que admira, que gostaria de ser como, e querer reproduzir isso na sua vida, sem se dar conta se faz sentido para você, né? Se aquela profissão, se aquelas habilidades e competências exigidas naquela profissão faz sentido para você, se você conseguiria atuar naquela vertente. Então, a aprendizagem por observação também é muito importante e precisa ser problematizada dentro de processo de escolha profissional. Então, com isso, a gente está finalizando o nosso vídeo, mas só queria reforçar esses 2 pontos, né? Quando a gente vai problematizar comportamentos, condicionamento no processo de escolha profissional, especialmente convoquem ao debate o Skinner e o condicionamento operante, e a aprendizagem por observação ou vicária do Albert Bandura serão 2 ferramentas valiosas para ajudar vocês nesse processo. Ok? Até mais!